Oi, meninas, acho que vamos agora para os nossos últimos 15 minutos de aula, tá? Vamos falar então sobre as reações de escurecimento não enzimático. Nós temos a reação de Maillard, que não precisa de oxigênio, precisa do grupo amino, pH ótimo é 7 e vai produzir as melanoidinas, que vai dar aquela coloração. Caramelização também não precisa de oxigênio, não precisa de grupamino, pH entre 3 e 9, existe diferença ali entre os dois tipos de caramelo formado no pH ácido ou pH básico, vai formar o caramelo. E as oxidações do ácido ascórbico, que precisa de oxigênio, não precisa do grupamino, pH pode ser entre 3 e 5, tá? E também produz as melanoidinas. Vai ser responsável por quê? Essas reações? Pela produção de sabor, aroma e cor desejável ou indesejável. Quando queima demais também não é muito legal, né? A reação de Maillard, ela ocorre em organismos vivos e nos alimentos, tá? Por aquecimento por longo tempo de armazenamento. Vai ser principalmente o ataque nucleofílico do açúcar, tá? Redutor, com um grupo primário, que pode ser um aminoácido livre, por isso que precisa do grupo amino, do NH2, ou uma proteína livre, tá? O aminoácido livre ou a proteína inteira. Quais são os fatores fundamentais para essa reação? Temperatura elevada, acima de 40, a atividade da água entre 0,4 e 0,7, pH entre 6 e 8, mais preferencialmente meio mais alcalino, então 8 seria ideal, umidade relativa e presença de íons metálicos para catalisar a reação, como o cobre e o ferro. A reação ela ocorre basicamente em três etapas, em três fases. Então, eu tenho aqui a proteína ou aminoácido livre. Deixa eu mudar para cá. Proteína ou aminoácido livre, o grupo amino, com o açúcar redutor vai formar glicosilamina. Essa glicosilamina vai ser convertida em um segundo composto e posteriormente em melanoidina, que é o produto final, tá? Formando então esse pigmento aqui que é escuro, que recebe esse nome. Nesse processo, ocorre a formação de compostos voláteis, cetona e aldeído, que vão conferir o aroma característico, né, para essa reação, que é o aroma que é desejável na panificação, em fritura, em grelhado. Também vai conferir o sabor e a cor, né, para as reações feitas com o leite, com o chocolate, o caramelo, porque os açúcares redutores do leite, né, vai interagir com as proteínas do leite. Então, os açúcares redutores com as proteínas do leite vai promover essa reação e conferir o aroma característico e desejado para cada tipo de alimento através dessa reação. Então, eu tenho o açúcar redutor, na reação forma primeiro glicosilamina e depois forma cetosamina, que aí vai formar a minha melatanoidina, que é o meu composto final que vai conferir a coloração mais escura. Então, as principais reações, né? A reação de Maillard, ela diminui a digestibilidade da proteína, inibe a ação das enzimas digestivas, destrói aminoácidos essenciais como lisina e vai alterar, né, fazer alterações desejáveis como cor, o sabor, vai produzir a crosta do pão, da carne cozida, tá? Do doce, do leite, então são reações quando são desejadas. Na reação de Maillard, a temperatura ideal é entre 100 e 160, vai produzir o sabor de tostado em biscoito, dos nuts, na casca do pão e no caramelo. A gente vai ver agora sobre a caramelização, né, que é o açúcar na presença do calor, também pode envolver ácido e base. Temperatura entre 150 a 200 e vai dar o sabor do caramelo, do toffee, né, aquele sabor frutado. A caramelização, ela ocorre com aquecimento. É um açúcar em aquecimento, acima de 20 graus, 120 graus, né? Açúcares preferencialmente xaropes, né? Quando eu tenho aqui, ó, 180 graus, olha a coloração do meu caramelo. À medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou alterando a formação desse caramelo até chegar em 600 graus, que eu tenho aqui só carbono, né? Vai estar cinzas. Então, existe uma temperatura máxima ideal para o meu caramelo, senão ele vai queimar.
Tá? Então, começando aqui com 180, muito clarinho, e ele vai escurecendo à medida que eu aumento a temperatura. O que acontece nesse processo aqui? Quebra das ligações glicosídicas, abre o anel hemacetal, e ele vai formar novas ligações glicosídicas, fazendo os derivados furânicos. Tá? Então, esses derivados furânicos vêm porque ligações glicosídicas foram rompidas e novas foram feitas. Quando esses derivados furânicos se polimerizam, faz a polimerização, aí aparece o pigmento escuro que vai dar a cor característica ao meu caramelo. A caramelização, como eu falei antes, pode ocorrer em meio ácido ou meio básico. Se ela ocorre em meio alcalino, o caramelo fica mais claro. Se ela ocorre em meio ácido, o caramelo vai ficar mais escuro e vai ficar mais saboroso. A caramelização ocorre também em 3 etapas, né? Eu tenho aqui a primeira etapa, tá? A formação de dienol, depois a segunda etapa, né? Ligação hemiacetálica, formando o hidroximetilfluoraldeído, e depois a polimerização, que é a etapa final que vai conferir a coloração mais escura. Existem 4 classes de caramelo, até o artigo que eu coloquei para vocês fala dessas classes de caramelo. Caramelo da classe 1, caramelos de classe 2, que é caramelo sulfocáustico, caramelos de classe 3, que é caramelo de amônio, e o caramelo de classe 4, o caramelo 4, que ele é muito usado em refrigerante à base de cola. Esse caramelo 4, eu acho que até o artigo que eu coloquei para vocês, tem muito estudo que relaciona o caramelo 4 com o desenvolvimento de câncer, tá? Então, depois vocês dêem uma lidinha lá no artigo. Aqui a gente tem, ó, a quantidade de açúcar, a influência da concentração de açúcar na cor da casca do pão. Então, 0%, à medida que eu vou aumentando a concentração de açúcar, eu aumento a capacidade de caramelizar e de formar essa crosta do pão. Reação oxidativa com a vitamina C, é claro que eu vou precisar do ácido ascórbico, né? Então, particular dos alimentos que contêm ácido ascórbico e pH mais ácido, então, vitamina C. Vai precisar do oxigênio, é uma reação oxidativa que vai transformar o ácido ascórbico em ácido dehidroascórbico. Então, a vitamina C, ela oxida em solução aquosa, né? Isso a gente já sabe. Geralmente vai ocorrer nos sucos de frutas, né? De frutas que tem bastante vitamina C, esse processo de oxidação, tanto exposto com ar, calor e luz e metais. Então, é a reação oxidativa da vitamina C. Fermentação alcoólica, né, o processo que ocorre também com o carboidrato na presença de micro-organismo. Eu tenho aqui a minha glicose, que vai ser, através do processo da glicose, convertida em 2 moléculas de piruvato. Esse piruvato, com micro-organismos específicos, vai produzir gás carbônico e o álcool etílico. Esse álcool etílico, o etanol, pode ser usado tanto em limpeza, né, esse álcool que a gente compra no mercado, ou em bebidas alcoólicas. Processo, então, de hidrose de monossacarídeos, como a glicose, por exemplo. Os carboidratos nos alimentos, as propriedades, como a gente já comentou, eles são higroscópicos, né? Devido às hidroxilas, faz bastante ligação com a água, vai permitir ao alimento, então, características umectantes, texturização, poder edulcorante, que é o poder de sabor, de doce, né? A presença do açúcar reduz a água livre, como eu comentei lá no comecinho da aula, né? A água, ela vai fazer ligação com a hidroxila. Então, ela não vai ficar livre, ela vai ficar ligada. E isso de água ligada faz com que diminua a capacidade de deteriorar esse alimento. Então, adicionar açúcar aos alimentos, né, às compotas, aos doces, faz com que reduza a quantidade de água livre e preserve o alimento. Dependendo do tipo de açúcar, da concentração e das condições, vai conferir textura, né, de melado ou transparente, dependendo da quantidade. A solubilidade do carboidrato do açúcar é aumentado com água quente, então se você precisa dissolver grande quantidade de açúcar, fazer o aquecimento da água permite dissolver essa maior quantidade de açúcar, tá? O poder edulcorante, que é a capacidade de conferir o sabor doce ao alimento.
Então, eles sempre são comparados com a sacarose. Então, eu tenho aqui, ó, a lactose comparada com a lactose comparada com a sacarose tem um poder edulcorante de 16, a galactose de 32. Então, sempre tenho aqui ó, a sacarose como minha capacidade máxima de doce, né? E aí, os outros sempre comparado com a sacarose. E aí, eu tenho o açúcar invertido, que ele é produzido, a gente vai falar mais pra frente, que ele tem uma capacidade superior, né? A da sacarose de conferir esse sabor doce. Os alimentos açucarados, nós temos os açúcares propriamente ditos, né, que mel, açúcar com mel, os açúcares feculentos, que são encontrados, né, em alimentos de fécula, né, como pão, doce, biscoito, os açúcares das frutas, das compotas, de suco concentrado, de doces, né, de frutas, doces em pastas, e os açúcares do leite, que está em sorvete, picolé, cremes e pudins. Os açúcares podem ser classificados em sacarose, açúcar cristal e açúcar refinado, açúcar mascavo e açúcar de confeiteiro, mel, melado, melácio e rapadura, xarope de glicose, edulcorantes e açúcar invertido. Vamos falar um pouquinho desse açúcar invertido agora. O que é esse açúcar invertido? O açúcar ele tem capacidade de como que ele vai emitir a luz que é emitida sobre ele, como que ele vai relacionar com a luz que é emitida sobre esse açúcar. Tentando tirar aqui, tirei. Então, é emitido uma luz, o polarímetro, e como que ele vai desviar essa luz? Quando ele é invertido, ele inverte a forma que ele emite essa luz, tá? Então, coloca ele no polarímetro, uma rotação específica, e aí é identificada a forma que essa luz é emitida. Quando o açúcar tem capacidade de desviar a luz para a direita, ele é chamado de deglicose. Quando ele envia para o outro lado, ele é chamado de invertido. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Em propriedade, né, o açúcar invertido é uma propriedade usada na indústria alimentícia para poder anticristalizante, poder umectante, porque ele retém umidade, sabor característico e resistência à contaminação de micro-organismos. É utilizado em frutas em calda, sorvetes, caramelos, licores. Então, nada mais é do que fazer com que esse açúcar tenha uma capacidade de desviar a luz polarizada para outro lado. Tá? E isso é considerado o açúcar invertido. Como que esse açúcar, então, é feito? O açúcar e aqui o açúcar invertido. Eu tenho uma alteração, né, em uma hidroxila, e ele passa a ser o meu açúcar invertido, um poder de adoçar muito maior e de impedir crescimentos de micro-organismos. Gente, é isso nossa aula. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu vou postar para vocês um artigo e tenham uma boa semana. Cuidado, né? Quem puder manter-se isolado, vamos ficar isolado. Quanto mais a gente se cuidar agora, eu acredito que antes a gente retorna à nossa vida normal. Eu imagino que todas estão com vontade de voltar. Vocês devem estar como eu, com saudade da faculdade, né? Mas se a gente se cuidar, eu acho que a gente volta antes. Um beijão, saudade de vocês.